Minha diretoria, vamos falar do Santos e dessa polêmica envolvendo o UOL, a imprensa, o Santos, o Juca Kfouri, etc, etc. E eu vou tentar ser o mais equilibrado possível para não botar para fora aquele meu lado de que eu acho que a imprensa esportiva no Brasil já é uma merda e que os clubes têm mais é que se defender mesmo, porque realmente eu acho isso. Acho que já passou da hora dos clubes e jogadores se defenderem, botarem limites, e esse limite só pode ser colocado dessa maneira. Não tem outra maneira que você possa colocar limites contra pessoas que estão livremente autorizadas a destruir reputações, a criar rótulos e a manipular a opinião pública. Hoje o cenário é muito simples, né? A imprensa perdeu enorme papel da sua, enorme parte da sua importância e, portanto, deixou de fazer jornalismo para fazer militância, para dar opinião, para influenciar pessoas com o que eles acham e tal. E não à toa vem perdendo espaço para pessoas comuns que não têm nem preparo para fazer tal apuração e tal o equilíbrio de fazer isso e que vão jogando para a torcida e fazendo as coisas de acordo. Pior do que isso são jornalistas que se submetem a, né, fingindo ainda ser jornalistas, a fazer para um clube ou para o outro só para ter o engajamento e os resultados e tal, que eu acho lamentável, mas enfim, é a escolha de cada um. Todo mundo corre onde está o dinheiro, né? Não onde está aquilo que se propôs a fazer. Mas, no caso específico, acontece o seguinte, o Juca Kfouri, ele já foi uma referência, quando era moleque, o Juca Kfouri é um dos maiores jornalistas do Brasil, referência na Playboy, tem um puta de um passado, uma puta de uma carreira, é indiscutível isso, placar, Playboy e tal, em momentos importantes do jornalismo no Brasil, né? Uma maneira da gente ver esporte. Eu cresci numa época que não tinha internet nem nada, então assim, o Juca Kfouri é um cara que ajudou muito a que eu pudesse acompanhar através dos trabalhos dele. Ao longo do tempo, né, o Juca Kfouri foi um cara que começou a... Acho que você chega a uma certa idade, um certo nível de fama, que você se dá o alvará de fazer certas coisas. Você meio que toca o foda-se, né? E o Juca entrou nessa e começou com a parte política muito pesada. E a parte política pesada do Juca tem consequências, óbvio. Então o Juca deixou de ser um cara referência para se tornar um cara rejeitado por boa parte da população por defender, né, até defender um cara que estava preso e continua bancando, etc, etc. Opinião política, só que a opinião política não é opinião de crime, né? Uma coisa é você pensar como a ideologia de um partido, outra coisa é você defender alguém que está preso, né? Condenado em 3 instâncias. Então é difícil. Mas enfim, então o Juca já criou um ambiente para ele não tão favorável. As pessoas não sabem, assim, com clareza, porque a imprensa não tem interesse em levar essa informação, mas existem alguns nichos não esquerdopatas. Então, assim como na imprensa 95% dos jornalistas são de esquerda, no futebol 95% das pessoas são de direita. Isso não interessa a ninguém dizer, mas é isso. O jogador de futebol normalmente é de direita. O sertanejo normalmente é de direita. O pagodeiro normalmente é de direita. O sambista normalmente é de esquerda. O artista normalmente é de esquerda. Tem muito isso dentro das classes, o que mostra muito mais uma doutrinação na sua formação do que exatamente alguma noção do que você está fazendo e tal. Mas o Juca começou a ter uma rejeição dentro do futebol, evidentemente. Jogadores, treinadores e tal, porque, né, além da questão política, ele perseguia politicamente algumas pessoas que pensavam contra ele. Então não é por acaso que ele é absolutamente contrário a todos os caras que eventualmente politicamente se posicionaram contra o que ele pensa. E aí ele vai pro lado do futebol e faz isso. Isso foi gerando um desgaste. Então, assim, a relação do Juca Kfouri com o futebol hoje, ela não é boa. Né? A maior parte dos clubes não gosta, a maior parte dos jogadores não gosta. Né? Por quê? Porque passa do ponto. Só que ele se deu esse direito e foda-se. Quando você diz que um clube do tamanho do Santos é ninguém FC, você está mexendo com o nome da instituição. Eu acho que o Juca, por exemplo, eu fiz uma crítica duríssima ao Santos aqui depois do jogo contra o Fluminense. O mesmo jogo que ele comentou, fiz uma crítica duríssima, o vídeo está aqui no canal. Falei que o Santos tinha que ter vergonha, que o Santos não entrou em campo, que um time do tamanho do Santos não pode fazer isso, que detonei o Santos, o time do Santos. Pegar a instituição do Santos e mexer com ela, você está correndo sim o risco de você ofender a instituição e as pessoas do Santos. A partir desse momento, você arca com as suas consequências. Obviamente o Santos se ofendeu, obviamente os outros clubes do Brasil apoiaram o Santos, porque também falaram, pô, também não gostaria de ouvir que o meu time é ninguém, a sociedade esportiva é ninguém, clube de regatas ninguém quer ouvir isso, né? Então, pô, eu também não acho que isso é papel de um jornalista escrever um negócio desse e tal, não sei o que, e repudiaram, falaram, ó, a gente quer que você tome uma providência, caso contrário a gente vai também começar a coibir. Por quê? Porque, cara, aí os jornalistas vêm e falam em censura. E isso é de uma ignorância por parte desses jornalistas militantes, porque eles vêm de uma época onde tudo era censura, tudo era, não pode, então é censura. Querido, censura é quando eu impeço você de falar. Isso é censura. Ninguém está impedindo ninguém no Brasil de falar. Todo mundo pode falar livremente, então não há censura nenhuma no Brasil. E o UOL não tem poder de censura, o Santos não tem poder de censura sobre o UOL nem sobre o Juca Kfouri.
Você quer continuar falando? Continue falando, Juca. Você tem tua tribuna, você tem o UOL que te dá espaço e tal. O que o Santos está dizendo é razoável, que é a mesma coisa que você ou eu, que qualquer jornalista faz quando a gente bloqueia alguém. O que a gente faz? O cara tá lá na internet falando, pô, você é um merda, você é isso. Pô, você bloqueia o cara. Você fala, ah, você não aceita crítica. Não é que eu não aceito crítica. A única maneira de alguém ver você falando que eu sou um merda é porque você está respondendo no meu post, onde tem muita gente. Você no seu Twitter, ninguém vai ver. Então, eu não tô tirando o seu direito de falar, só que eu tô tirando o palco para você falar. Você não vai subir no meu palco, pegar o meu microfone para dizer que eu sou um merda. Eu não sou idiota de te dar esse microfone. E o que o Santos está fazendo é a mesma coisa. Mesma coisa que nós jornalistas fazemos. Falando o seguinte, ó, você vai dizer que eu sou isso? Então é o seguinte, então vocês aí do UOL, que acham e compactam com isso, eu não vou dar o palco para vocês fazerem. Pô, a Vila Belmiro é privada. Tenta quem quiser. E passou da hora disso acontecer. De jogador parar com esse negócio de coletiva de imprensa, que isso é mais um erro, porque coloca todo mundo na mesma sacola, e deixa os jogadores passarem pela zona mista, quem quer falar, fala, quem não quer, não fala. E aí você vai ver que vai ter jornalista que nenhum jogador vai parar pra falar. E aí a emissora vai falar, porra, então, vou ter que tirar esse cara. Por quê? Porque esse cara é mal educado, porque esse cara desrespeita o jogador, desrespeita o treinador, eu vou ter que tirar esse cara. Ué, quando convidar pra você pra ir numa emissora, que essa emissora eventualmente desrespeita você, ou né, tua família, ou alguma coisa do tipo, não vá. O clube diga não vai ninguém. E aí a emissora vai ter que fazer o seguinte, ou eu mudo o meu perfil, ou eu compro uma briga com a torcida dos caras e com o clube, e evidentemente quem vai perder sou eu, porque a gente é mosca em volta da luz, que a luz são os jogadores e os clubes. A gente vive dos clubes. Eu dependo da grandeza do Santos para viver. O Santos não depende de mim para nada. Um dia, lá em 1900 bolinha, o Santos precisava da mídia para se comunicar com sua torcida. Com as redes sociais, irmão, desculpa, mas um post do Neymar tem mais audiência do que 2 meses de ESPN. Isso é fato, não é um deboche, isso é fato. Quando o Neymar fala, ele tem o mesmo alcance que a Rede Globo no Jornal Nacional. E basta um post no Twitter, no Instagram, entendeu? Então, as marcas e os famosos, os clubes, eles não precisam mais da imprensa. Ou a imprensa entende que agora é uma relação de parceria e não mais de necessidade, ou então vocês vão se fuder. Porque é assim, cara, o jogo é jogado dessa maneira. Ah, você precisa ser amiguinho do cara, amiguinho... Não precisa nada disso. Mas você precisa ter uma relação de respeito. Porque não adianta hoje você falar assim, não, imagina, claro que o Fluminense vai mandar o jogador para vir falar aqui no meu Mesa Redonda. O jogador precisa aparecer? Não precisa, irmão. Ele vai lá e bota na rede social dele, vai ter a mesma coisa, entendeu? Não precisa de você para nada. Então a imprensa precisa entender o novo papel dela. E é um direito do Santos de falar, olha, no meu espaço você não vai vir falar o que você falou de mim. Fale aí na sua tribuna. O Santos não censurou o Juca Kfouri. Quem está dizendo que ele censurou são os coleguinhas de imprensa, os peixinhos que ele eventualmente puxou na carreira, né? Aquela galera, mas... O Santos não está censurando ninguém. O Santos está fazendo aquilo que o jornalista também faz na rede social. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. No meu palco, você não vai falar mal de mim. E o Santos está absolutamente correto. E os outros clubes deveriam fazer isso. Quando, por exemplo, os jornalistas falam que o Fluminense virou a mesa para jogar, para não jogar a Série B e tal, quando na verdade não foi o Fluminense que articulou a virada de mesa, eu acho que o Fluminense tem mais é que chegar e falar assim, ó, vocês não vão pisar aqui. Porque eu não vou dar palco, eu não vou dar espaço para você ter exclusividade de cobertura para você mentir para o torcedor e menosprezar a minha história. Ué, a mentira vai sendo propagada e as pessoas vão acreditando. Então, eu acho que é o mínimo. Eu acho que o Santos está certo e acho que todos os jornalistas que eventualmente estiverem se posicionando contra o Santos por medo de se posicionar contra o coleguinha Juca Kfouri, vocês estão sendo corporativistas e estão sendo coniventes. Você tem que brigar pelo aquilo que é certo. Ué, você não precisa massacrar o Juca Kfouri. Obviamente ninguém vai fazer com um cara de esquerda o que você faz com o Monark, com a Mamãe Falei, com qualquer pessoa de direita quando ela comete um erro, né? Porque vocês são covardes, mas... Ué, o que tem? Você jornalista fala assim, não, essa aí, Juca, dá não. Pode chamar o clube assim. Ué, simples. Até porque vocês são lesados. Porque a imagem imprensa contra clubes é de todos. E todo mundo hoje tem ressalva. Você conseguir uma entrevista com o jogador, é uma pica. Por quê? Porque 90% das vezes que o jogador vai dar uma entrevista, ele vai dar uma entrevista pra um filho da puta que vai deturpar o que ele vai falar. Aí quando você quer fazer o negócio direitinho, aí você tem que fazer um longo caminho, que é pra você poder chegar e ter credibilidade individual de chegar pro cara e falar assim, pô, vem falar comigo. O cara fala, pô, com você eu falo. Mas talvez se eu tivesse numa emissora, o cara não falava. Então, sabe, é uma questão de respeito. Por exemplo, se eu fosse o Abel Braga, tem uma série de jornalistas e emissoras que eu não iria. Se eu fosse o Felipão, se eu fosse o Luxemburgo. Entendeu? E isso não é censura, isso é bom senso. Não dar o meu microfone para você me derrubar, para você me rotular e falar mal de mim. Simples. Critique o jogo, critique a maneira que o Santos jogou, mas com limites. E as pessoas, infelizmente, nós continuamos com a mentalidade de que o jornalista é Deus, ele fala o que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é analista de porra nenhuma, porque nenhum jornalista entende merda nenhuma de futebol profundamente, e fala o que quiser e foda-se. Foda-se as consequências, o outro, a família do cara, foda-se. E isso precisa acabar. Então, se não acaba por bem, por bom senso, vai acabar por mal. E o clube está certo.